Certamente você já deve ter ouvido falar de um movimento que tem feito muito sucesso e nesses últimos dias a mídia, a imprensa tem divulgado bastante um movimento que se autodenomina Legendários e que pretende ajudar homens, é um movimento exclusivamente masculino, então ajudar homens a desenvolver a sua masculinidade a partir de princípios cristãos. Pelo menos é a propaganda oficial do grupo. Interessante, né? Olha o nome, legendário tem a ver com lenda, né? Lenda é algo que não aconteceu. Lenda é diferente de mito. Tecnicamente são categorias diferentes. A lenda é algo que simplesmente não é verdade. Simplesmente não existe. Terá sido um ato falho do criador desse movimento dar este nome ao seu grupo, à sua iniciativa? Bom, talvez o criador tenha pensado em transformar aqueles que participam do seu movimento em lendas vivas. Mas parece que estão perseguindo uma quimera, perseguindo algo que não existe, um padrão inalcançável. A impressão que passa é essa. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri que o movimento começou na Guatemala. Para mim foi uma surpresa, porque Guatemala é um país pequeno da América Central, que a gente quase não ouve falar, e é recente, né? Foi criado há exatos 10 anos, 2015. E no Brasil chegou muito depressa, porque foi 2017. E como eu disse aqui no início, a imprensa tem dado nos últimos dias bastante destaque, muita divulgação a esse movimento, né? Então, os homens que participam vão subir uma montanha e ser submetidos a testes de resistência física e submetidos a, enfim, provas físicas, né, para a pessoa chegar ao limite, né, da sua força. E também ouvem pregações. Eu não sou psicólogo, mas eu fico pensando se uma situação dessa, que é estressante fisicamente, e a pessoa ouvindo ali pregações, se isso não pode produzir algum tipo de lavagem cerebral. Psicólogos de plantão, psiquiatras, psicanalistas poderão comentar a respeito com propriedade, né, porque tem um conhecimento técnico a respeito dessa questão. Essa é a suspeita que eu, como leigo na matéria das ciências da saúde, tive. Enfim. Mas é preciso fazer isso para desenvolver uma masculinidade cristã? Subir numa montanha, ficar lá 72 horas sendo submetido a testes rigorosos? É preciso isso? Claro que não, né? De jeito nenhum. A Bíblia apresenta um modelo de homem que é diferente do que essas pessoas estão falando por aí. E eu tenho visto aí recentemente muitos que se dizem líderes evangélicos, líderes religiosos, que demonstram nas redes sociais, demonstram uma agressividade gratuita, atacando quem não é do seu grupo, atacando as outras pessoas, assim, com uma truculência muito grande, como se ser agressivo fosse um sinal de santidade. Não é isso que a Bíblia fala. Paulo diz que o homem de Deus deve ser brando para com todos. Brando para com todos. O que essas pessoas, o que a gente tem visto por aí, é exatamente o contrário. Pessoas que são agressivas para com todos. E fazem malabarismos exegéticos, interpretativos, para, entre aspas, justificar a sua agressividade, justificar a sua raiva, justificar a maneira violenta com que se apresentam para o público. Não é nada disso que a gente encontra na Bíblia. Não é nada disso. Eu vou repetir aquilo que Paulo, o apóstolo, fala. O homem de Deus deve ser brando para com todos. E não agressivo e truculento para com todos. Nada disso. O homem de Deus deve ser solidário, compassivo, misericordioso. É isso que a Bíblia fala. Aquele que se diz seguidor de Jesus tem que ser misericordioso. E o que nós temos visto aí é uma pregação que exclui a misericórdia, que nega a misericórdia completamente.
Ou seja, é a antítese, é o oposto daquilo que a Bíblia apresenta como um padrão de vida cristã, que não é apenas para homens, mas para mulheres também. Quem segue a Jesus, homem ou mulher, tem que ter misericórdia na sua vida. Esse é um tema que percorre a Bíblia literalmente do início ao fim, do Antigo ao Novo Testamento, a ênfase na misericórdia que os filhos e filhas de Deus devem ter. E não nesse espírito aguerrido, agressivo, que nós temos visto por aí. Faz algum sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, coloque suas impressões aí nos comentários, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e caso você já tenha feito sua inscrição, muito obrigado.